Hoje, não falamos apenas de um relatório. Falamos de uma vida interrompida. Falamos de uma família devastada, de um país confrontado com a perda de um dos seus cidadãos. A execução sumária de Vigário Luís Balanta não é apenas um crime, é um sinal profundamente inquietante de que na Guiné-Bissau, o exercício de direitos fundamentais pode transformar-se num ato de risco extremo. E quando isso acontece, não está apenas em causa a segurança individual, está em causa a própria essência da dignidade humana e do Estado de Direito. Este fato não pode ser aceito como normal, não pode ser relativizado e não pode pegar sem resposta. A Liga Guinense de Direitos Humanos condena de forma firme e inequívoca este assassinato e apela às autoridades nacionais a atuem com urgência a seriedade e responsabilidade que a gravidade deste crime impõe, assegurando o apuramento da verdade e responsabilização dos seus autores. A família enlutada, reiteramos as nossas mais sentidas condolências. Minhas senhoras e meus senhores, é neste contexto que hoje procede o lançamento do relatório sobre a situação dos direitos humanos na Guiné-Bissau, referente ao período 2023 e 2024. O documento ora apresentado resulta de um processo rigoroso, metódico, sistemático, de recolha, tratamento e análise de informação com o objetivo de proporcionar uma avaliação abrangente, fundamentada, tecnicamente sustentada do estado dos direitos humanos no país. Mais do que um exercício descritivo, trata-se de um instrumento de leitura crítica da realidade nacional. Importa, contudo, sublinhar que este relatório introduz uma dimensão de inovação particularmente relevante. Por um lado, este relatório procede a uma análise rigorosa do grau de cumprimento das recomendações do Exame Periódico Universal do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, ao qual a Guiné-Bissau foi submetida em diversas ocasiões, colocando a realidade nacional perante o espelho dos compromissos internacionais livremente assumidos pelo Estado da Guiné-Bissau. Por outro lado, confere visibilidade às iniciativas e ações concretas desenvolvidas pelas organizações da sociedade civil, cuja atuação tem sido determinante na resistência, promoção e proteção dos direitos humanos, mesmo em contextos particularmente adversos. Esta dupla abordagem confere ao relatório uma dimensão robusta e inovadora, permitindo não apenas aferir os progressos alcançados, mas, sobretudo, evidenciar com clareza as lacunas persistentes entre os compromissos assumidos e a sua efetiva concretização na vida do cidadão. A análise realizada permite concluir de forma inequívoca que, durante o período em apreço, a situação dos direitos humanos na Guiné-Bissau registrou uma regressão significativa, consistente e transversal, afetando as diversas dimensões dos direitos fundamentais. O que este relatório revela, em última análise, é uma realidade profundamente preocupante em que, para demasiados cidadãos, os direitos fundamentais deixaram de constituir garantias efetivas e passaram a traduzir-se em incertezas cotidianas marcadas pela insegurança, pela ausência de proteção e pela fragilização progressiva da dignidade humana. Esta regressão inscreve-se no quadro mais amplo de fragilização institucional, de erosão progressiva dos mecanismos de proteção, de mecanismos de garantia, de legalidade constitucional e de limitações persistentes no funcionamento efetivo das instituições públicas. A instabilidade política e governativa, longe de constituir um fenômeno conjuntural,
assume um caráter estrutural, com impacto direto sobre a separação de poderes, o exercício do controle democrático e a capacidade do Estado de assegurar a proteção efetiva dos direitos fundamentais dos cidadãos. Neste contexto, importa afirmar com clareza a democracia e o Estado de Direito na Guiné-Bissau encontram-se sob pressão real, correndo o risco de se esvaziarem de conteúdo e de se reduzirem a meras formalidades dissociadas da vida concreta dos cidadãos. Excelências, no domínio de direitos civis e políticos, o relatório identifica a ocorrência de práticas que suscitam séria e reiterada preocupação, nomeadamente detenções arbitrárias, raptos, espancamentos e práticas de tortura, a par de denúncias consistentes de maus tratos em contexto de detenção, como restrições da liberdade de imprensa e expressão. Tais práticas são incompatíveis com os princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático e não podem ser toleradas. No plano institucional, o sistema judiciário enfrenta constrangimentos profundos que afetam o seu funcionamento, a sua credibilidade e a percepção da sua independência, com repercussões diretas no acesso à justiça, particularmente para as populações mais vulneráveis. A limitação do funcionamento dos tribunais de proximidade, os tribunais de setor, compromete seriamente a efetividade do direito de acesso à justiça, contribuindo para o alargamento dos espaços de impunidade e para a erosão da confiança dos cidadãos nas instituições. Senhoras e senhores, a crise dos direitos humanos na Guiné-Bissau não se limita ao plano político e institucional. Manifesta-se igualmente de forma expressiva nos direitos econômicos, sociais e culturais. Quanto ao acesso à educação, como nós vimos aqui, a saúde e a educação, a alimentação e as condições mínimas de vida deixaram de ser garantidas, os direitos humanos deixaram de ser uma promessa coletiva e passaram a ser uma realidade negada no cotidiano das pessoas. As fragilidades persistentes no setor da saúde assumem particular gravidade. Várias mulheres parturientes continuam a morrer por motivos evitáveis, tornando o ato de dar a vida um risco inaceitavelmente elevado no país. As infraestruturas hospitalares permanecem, em muitos casos, distantes das populações, limitando o acesso efetivo aos cuidados de saúde. As condições de diagnóstico são precárias e, em diversos estabelecimentos de saúde, praticamente inexistentes, comprometendo a capacidade de resposta adequada às necessidades dos utentes. A esta realidade acresce a manifesta insuficiência de recursos humanos qualificados, agravando ainda mais as limitações do sistema, comprometendo a prestação de cuidados de saúde com qualidade e segurança. Estas circunstâncias não constituem apenas dificuldades operacionais, representam limitações graves ao exercício efetivo do direito à saúde e à própria proteção da vida. No setor da educação, persistem constrangimentos estruturais com impacto direto no acesso e na continuidade do ensino. Adicionalmente, os elevados níveis de pobreza, a insegurança alimentar e o acesso limitado a serviços básicos evidenciam vulnerabilidades estruturais profundas que afetam diariamente as condições de vida da população. O acesso à água potável e à energia elétrica continuam a constituir, para a maioria da população, um luxo inacessível em clara contradição com os compromissos do Estado em matéria de direitos humanos. Esta realidade compromete o bem-estar da população, das populações, a dignidade humana e as condições mínimas para o desenvolvimento. Importa igualmente sublinhar que as violações dos direitos das mulheres, das crianças e das pessoas com deficiência persistem de forma preocupante, refletindo desigualdades estruturais profundas. A ausência de políticas públicas eficazes, orientadas para a proteção desses grupos vulneráveis, agrava a sua exposição à discriminação, à exclusão e à violência. Excelências, o relatório demonstra de forma clara a interdependência entre a fragilidade institucional, a instabilidade política e a deterioração das condições de exercício dos direitos fundamentais. Esta realidade exige respostas estruturais, integradas e sustentáveis. A reversão da tendência identificada pressupõe o reforço da legalidade constitucional,
a garantia da independência do sistema judicial, o combate à impunidade e à corrupção, o reforço dos mecanismos de controle democrático e a implementação de políticas públicas eficazes. Exige, acima de tudo, vontade política clara, coerente e consequente. Ao enquadrar na análise do âmbito deste relatório, no âmbito da revisão periódica universal, o relatório evidencia a persistência de uma distância significativa entre os compromissos internacionais assumidos e a concretização e a sua concretização efetiva. Essa distância deve ser reduzida com urgência. A credibilidade do Estado mede-se pela sua capacidade de transformar compromissos em resultados concretos. Nesse sentido, importa reconhecer o papel relevante da sociedade civil, cuja atuação tem sido essencial na promoção e defesa dos direitos humanos. Contudo, a responsabilidade primária pela proteção dos direitos humanos pertence ao Estado e não pode ser transferida de forma alguma. Minhas senhoras e meus senhores, o momento que o país atravessa é exigente, delicado e profundamente desafiante. Mas é precisamente nos momentos mais difíceis que se mede a maturidade das nações e as capacidades das suas lideranças. A Guiné-Bissau não pode continuar a ser um espaço de medo, de silêncio e de incerteza. Deve afirmar-se como um espaço de diálogo, de confiança e de respeito pela dignidade da pessoa humana. Hoje, mais do que nunca, impõe-se um compromisso coletivo com o diálogo. Repito, hoje, mais do que nunca, impõe-se um compromisso coletivo com o diálogo, com a escuta e com a construção de soluções comuns. Hoje, mais do que nunca, impõe-se um compromisso coletivo com o diálogo, com a escuta e com a construção de soluções comuns. Porque nenhum país se constrói na divisão, nenhuma democracia se fortalece no confronto permanente, e nenhum Estado de Direito se consolida sem confiança entre instituições e cidadãos. É tempo de escolher o caminho de diálogo, é tempo de escolher o caminho da responsabilidade, é tempo de devolver aos cidadãos a esperança de viver um país onde os seus direitos não sejam um risco, mas uma garantia. Muito obrigado.